Boa tarde, sou estudante de Geologia, quinto período pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu me chamo Ana Karenina, vou apresentar, ser mediadora da palestra sobre a influência das rochas vulcânicas na indústria do petróleo, por Leandro Bevilacqua. Falei certo, Leandro? Ele é bacharel em Geologia pela UNB em 2008, é mestre em Geologia Regional pela UFRJ em 2019, atualmente trabalha como geólogo na Petrobras, o Petróleo Brasileiro S.A., desde 2010, possui experiência em estratigrafia, sedimentologia, mapeamento geológico, vulcanologia e processos magmáticos, além do acompanhamento geológico dos poços de petróleo e petrofísica. Então, Leandro, uma honra. Bom, obrigado, Ana, obrigado, Carla, obrigado a todos os presentes. Primeiro, eu que agradeço. Eu acho que é uma honra para mim estar tendo essa oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal que está aí desvendando essa nova geração aí que está pegando. Eu faço parte de uma geração intermediária e tem uma gurizada nova aí que tem as redes sociais, que tem a inteligência artificial, que tem a tecnologia na mão, né? Então isso é muito interessante para mim também. Eu vou aprender muito com vocês aqui ao longo da apresentação. Bom, meu nome é Leandro, eu sou conhecido aí no mundo geológico como caçamba, todo mundo pode me chamar de caçamba à vontade, não tem problema nenhum. Com relação à dinâmica da apresentação, eu consigo ver vocês, mas eu imagino que seja mais interessante até para a gravação. A gente faz toda a apresentação e se tiver alguma pergunta no final a gente responde, tá? Eu acho que fica melhor. Bom, então, muito obrigado novamente aí pela professora Carla, aí, pelo pessoal aí da UFPE e por todos os presentes. Eu não consigo ver todos, só sei que tem 53 pessoas aí presentes, espero que vocês se divirtam, tá? Vamos lá. O assunto de hoje é a influência das rochas vulcânicas na indústria do petróleo. Então, primeira coisa, né? Quando a gente fala da influência das rochas vulcânicas na indústria do petróleo, a gente tem dois conceitos importantes, que na minha visão precisam ser não destrinchados, porque destrinchar remete a toda uma matéria, todo um tempo. A gente tem pouco tempo aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do sistema petrolífero, o que importa para o sistema petrolífero no nosso estudo de hoje, e também um pouco sobre o vulcanismo, tá bom? Então, a gente vai permear por 3 perguntas nessa apresentação. Primeiro, o que é petróleo? E essa primeira pergunta, né? O que eu estou falando, né? Petróleo. Por que é importante entender o que é petróleo antes da gente entender a influência das rochas vulcânicas na indústria do petróleo? E a segunda, o tópico que é natural, é o que são nessas tais rochas vulcânicas, né? E quais são as diferenças delas com as outras rochas? E aqui eu vou focar muito no processo, porque eu sou um geólogo que eu gosto muito de entender o processo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E por fim, o que os vulcões e outras rochas magmáticas têm a ver com o estudo do petróleo. Então, primeira coisa, o petróleo, ele segue esse fluxo de formação, né? Não um petróleo, mas uma jazida em si de petróleo. Então, a partir da morte, né, deposição desses micro-organismos, desses pequenos seres plantônicos que a gente não enxerga, o volume deles é muito grande, a gente sabe que grande parte da vida na Terra é formada por seres microscópicos. Então você tem foraminíferos, você tem ostracóides, tem diversos tipos de seres que ao morrerem se depositam no fundo de leitos marinhos, de leitos de lagos, e a partir disso, da morte desses micro-organismos, a gente tem o soterramento e litificação. Esses micro-organismos, eles possuem matéria orgânica. E o que acontece com essa matéria orgânica depois desse soterramento, né? Então, a gente vai tentar colocar isso assim dentro de um processo. É importante a gente entender um processo. Então eu tenho os bichinhos e depois eu tenho esse soterramento e litificação desse sedimento rico em matéria orgânica, posteriormente a litificação disso, a formação de rocha. Depois disso, se eu tiver uma temperatura, aí é que vem o lance, se eu tiver uma temperatura ideal, se eu chegar numa temperatura ideal, quanto maior o meu soterramento, quanto maior as rochas que estão acima desse meu sedimento, dessa minha rocha, maior a minha temperatura. Tem um gradiente geotérmico aí, né? Ou seja, quanto mais profundo que eu estou na minha bacia, mais quente eu estou nela. Então, se eu atinjo uma maturação e eu tenho condições propícias, eu faço a migração, a gente chama todo esse processo aqui de carga, que é a maturação ou geração e migração. Eu vou, esse meu petróleo, essa minha matéria orgânica, que era originalmente matéria orgânica, que se transforma em petróleo, ela migra. Poxa, ela migra por onde? Vamos guardar essa ideia na cabeça. Ela migra por onde? Ela migra pela rocha? Vamos pensar um pouquinho. Então, ela migra e se acumula
né, ela acumula em algum lugar onde eu tenha alguma condição propícia para acumulação. No fundo, a vida do meu petróleo é essa. Ele nasce aqui nos micro-organismos e se acumula aqui em determinadas rochas que a gente chama de rochas reservatórias. Então, faço uma brincadeira, né? A única relação do petróleo com os dinossauros é a idade. O petróleo não tem nada a ver com os grandes vertebrados. O petróleo tem muito mais a ver com seres microscópicos do que com seres vertebrados. Eu não tenho volume de matéria orgânica dentro dos seres vertebrados para conseguir formar petróleo. Eu tenho aonde? Nas algas, nos plânctons, aí sim eu consigo um volume suficiente de matéria orgânica. A grande maioria da produção de petróleo pode se dar por origem orgânica, então a gente não vai falar aqui sobre a origem inorgânica do petróleo, não é o nosso objeto de estudo nessa apresentação. E para entender esse sistema petrolífero, é importante que a gente estude alguns fatores, ou seja, quando um geólogo, ou um geofísico, ou um engenheiro de petróleo, ou um estudante de universidade que vai estudar sistema petrolífero, é importante que ele passe por alguns tópicos. Esses aqui são só alguns, né? Acredito que tem outros tópicos também que sejam importantes. Então, assim, que tipo de organismo é? Qual foi o bichinho que gerou esse petróleo? Qual ambiente que ele estava? Era marinho? Era lacustre? Porque isso faz diferença no tipo de petróleo que eu tenho, né? Então, ele é rico, essa é a minha jazida, né? Essa é a minha geradora. Ela é rica ou é pobre em matéria orgânica? Se ela é pobre em matéria orgânica, eu tenho uma consequência. Se ela é rica em matéria orgânica, eu tenho outra. Então, como esse petróleo foi gerado? Temperatura e pressão, ou seja, grau de maturação. Foi muito maturado, ou seja, virou gás? Ou foi pouco maturado, ainda está naquele petróleo que ainda não chegou, não teve uma profundidade de soterramento tão grande. Para vocês terem ideia com relação à escala, quando eu falo em soterramento, eu não estou falando de soterramento de dezenas de metros de profundidade de soterramento. Eu estou falando de quilômetros e quilômetros de profundidade de soterramento. Então, essa é a nossa ordem de grandeza. Geólogo, ele trabalha muito com ordem de grandeza. É importante colocar ordem de grandeza nas coisas. Escala, né? Geólogo está o tempo inteiro com escala. Então, a escala nossa, quando eu falo de temperatura e pressão, é quilômetros de profundidade. Mas é muitos quilômetros de profundidade? Não, porque senão essa minha matéria orgânica ela matura demais. E se ela matura demais, aí eu já tenho a própria degradação dessa minha matéria orgânica. Então, ou seja, eu tenho uma temperatura X, que é uma temperatura ideal para a formação desse petróleo, 140, 160 graus, sei lá. Uma pressão também de algum quilobar, que é ideal para a formação desse petróleo. Esse petróleo ele é formado por um organismo específico. Esse petróleo ele está associado a um determinado ambiente tectônico, ou seja, é uma separação de placas, é uma convergência de placas. As forças associadas a esse tipo de ambiente variam com relação à formação do meu petróleo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No ambiente convergente, eu tenho processos que fazem a migração, o armazenamento, o trapeamento do meu hidrocarboneto diferente do ambiente distensivo. Então, eu vou mostrar mais na frente um slide que fala um pouco sobre isso. A estratigrafia e idade. Pô, se essa matéria orgânica foi gerada agora, não tenho tempo ainda para ela ficar maturada. Então, o que eu quero dizer? Eu até brinquei, né? Eu coloquei assim, eu coloquei em itálico, negrito, sublinhado, vermelho e em amarelo. A coisa mais importante para a gente entender esse sistema petrolífero é o time. Tá? Então, quem for estudar sistema petrolífero é importante que tenha ideia do timing. Timing é tudo no sistema petrolífero. Não adianta eu ter nada disso se eu não tenho um timing perfeito. Tá? Ou seja, a ocorrência de petróleo nas nossas bacias sedimentares, o que é uma bacia sedimentar? Né? Pensa no conceito de bacia mesmo, né? É onde eu tenho um depocentro, ou seja, ele pode não ser agora um depocentro, mas em algum momento foi, onde eu tenho os meus processos sedimentares acontecendo nesse local. Os depósitos sedimentares ocorrem nesse local, tá bom? Então, a ocorrência do petróleo é uma excepcionalidade. E eu queria colocar aqui uma questão filosófica, né? Por fim, né, no final das contas, quem é o protagonista no sentido de rocha? Né? Porque a gente aqui está discutindo rocha. A gente não está discutindo necessariamente o óleo. Quem é o protagonista nisso tudo? Então, quando a gente fala de petróleo, do estudo de qualquer elemento do sistema petrolífero, o grande protagonista é o poro. É o poro. No fim das contas, a gente está falando do que não é rocha. No fim das contas, a gente está falando do vazio. Então, olha que interessante. Essa aqui é uma figura
essa que é uma figura da internet, essa frase não é do Nietzsche, mas eu coloquei ele para uma inspiração, né? Então, se eu tenho uma perfuração acontecendo aqui, tá furando a minha camada pós-sal, e depois fura a minha camada de sal, e chega dos meus reservatórios do pré-sal, por exemplo, isso aqui é uma imagem do pré-sal, né? Uma imagem artística do pré-sal, que eu peguei na internet, no fim das contas, esse meu óleo ele vai estar armazenado no meu poro. E ele migra por onde? Por fraturas, normalmente. E o que é uma fratura, pessoal? É um poro, é uma abertura, é um vazio, é uma não existência de rocha naquele local. Então, quanto maior a porosidade da minha rocha, maior a qualidade do meu reservatório. E o que a vulcânica tem a ver com isso? É esse o gancho que eu quero que vocês peguem. Então, quando a gente fala de rochas em si, a gente tem essa separação clássica, né, sedimentares, ígneas e metamórficas, e no estudo de sistemas petrolíferos, o que reina? Quem reina são as sedimentares. É claro, né, todos os meus processos associados à formação de rochas porosas, geralmente está associado às minhas rochas sedimentares, mas ela não reina sozinha. Né? Ela reina, mas ela não governa sozinha. As ígneas têm um papel extremamente importante. Então, numa determinada bacia sedimentar petrolífera, e onde eu tenha, por exemplo, uma geração legal, tá perfeito o time que eu falei, lembra? Time é o mais importante. Eu tenho deposição de matéria orgânica perfeita, eu tenho uma idade perfeita, eu tenho migração perfeita, eu tenho tudo perfeito no meu sistema petrolífero. Se naquele local entra uma intrusão ígnea, uma rocha magmática de 1000 graus, poxa, eu falei de cento e poucos, entre 100 e 200 graus para a formação de hidrocarboneto, cento e tantos, na verdade. E entra uma rocha basáltica que tem uma temperatura de 1100, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ter uma degradação muito grande desse meu petróleo. Eu vou modificar toda a minha estrutura. Mas se ela intrude, se essa minha rocha magmática intrude muito distante, aí não faz diferença. A ígnea, na verdade, nesse caso que eu falei, ela influencia bastante no meu sistema petrolífero, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que as ígneas elas têm um papel fundamental, não só na influência do sistema petrolífero, no caso da geração, como também no caso de reservatório, né? Elas têm poros também, e eu posso ter acumulação de hidrocarboneto dentro das minhas rochas vulcânicas, sem problema nenhum. E eu tenho diversos casos, eu vou mostrar 3 casos para vocês no final da apresentação. Tá? E as metamórficas, coitadas, eu brinquei um pouquinho aqui, né? O patinho feio, né? Do mundo dos petróleos, no mundo do sistema petrolífero. Eu tenho depósitos em rochas metamórficas, eu tenho, mas são muito subordinados, né? De um modo geral, eu tenho 96% mais ou menos dos meus depósitos são sedimentares, dos meus reservatórios são sedimentares, e as minhas ígneas correspondem a 4% mais ou menos dos meus reservatórios. Mas não é só de reservatório que vive um sistema petrolífero, né? Eu tenho todo um processo, né? Geração, migração, e eu vou mostrar mais na frente aonde ele influencia. Então, é muito importante para um geólogo estudar, um geólogo de petróleo, estudar as ígneas, não só para que elas sejam reservatórios, mas para ela também, poxa, eu quero ver todo o meu sistema petrolífero. Então, né, se ela estiver influenciando na minha geração de óleo, eu vou ter que estudar elas, né? Então, esse é a grande conclusão, né, que a gente vai chegar ao final dessa apresentação. Então, como eu falei, né, eu gosto muito de entender os processos. Né? Um processo sedimentar é um processo formado por erosão, transporte e deposição de um determinado sedimento. Né? Ou seja, ele nasce aqui nessa zona mais alta, vai para uma zona transicional e cai na nossa bacia. Então, quando eu olho para uma rocha dessa, furo um poço de petróleo aqui, por exemplo, eu vou ter uma faces, né? Ou seja, uma carinha da rocha, características dela. Ah, é um conglomerado, é uma areia e tararau. Quando eu ando para o lado, eu vou ter uma característica completamente diferente. Quando eu furo um poço, por exemplo, e vejo essas rochas no outro lado, poxa, eu vou ter uma característica também totalmente diferente. E a junção dessas características que me mostra, eu tenho areia aqui e rocha mais fina aqui, eu estou no sistema meandrante. Legal. Esse pensamento, que é muito comum e muito trabalhado nos sistemas sedimentares, ele também é trabalhado nos sistemas vulcânicos, tá? Então, coloquei aqui o nosso sistema Terra. Quando a gente fala de crosta, a gente tem uma pequena camada sedimentar, né, e grande parte da nossa crosta é formada por rochas ígneas. E quais são as palavras? Se as palavras-chave para os sistemas sedimentares é erosão, transporte e deposição ou precipitação, né, química ou biológica, para o magmatismo seria resfriamento e fragmentação de magma.
E a gente pode dividir as nossas rochas ígneas, né, da mesma forma como as sedimentares são divididas em carbonatos, evaporitos, siliciclásticas, as ígneas também. A gente separa aqui nesses 3 grandes campos, né, as plutônicas, que são formadas, né, a cristalização ou seja, lembra? Resfriamento ou fragmentação. Então, o resfriamento desse meu magma é feito lá no fundo, lá na base da crosta, no meio da crosta, nessas interfaces crosta-manto, e eu tenho essa formação do meu ambiente plutônico. A gente não vai falar desse cara hoje. Esse cara não interessa para a gente hoje. A gente vai focar nesse ambiente subvulcânico e vulcânico, ok? Então, dentro do ambiente subvulcânico, nós temos eu vou mostrar mais na frente uma figura que vai ficar claro isso que eu vou falar. Mas dentro do ambiente vulcânico, nós temos os derrames e também as rochas fragmentadas. Era essa a figura. Então, se eu tenho um vulcão sendo formado, eu não tenho só um vulcão sendo formado. Não é estanque, né? Ou seja, eu tenho um vulcão e nada acontece daqui para baixo. Eu tenho uma série de feições estruturais, como falhas, deposicionais, como estratos pré-magmáticos, e também processos magmáticos, intrusões, condutos vulcânicos e também soleiras que podem ser formadas a partir desse vulcanismo. Então, quando a gente olha um vulcão, é que nem um iceberg. Quando a gente olha um iceberg, tem um mundo por baixo. Quando a gente olha um vulcão, tem um mundo por baixo. Tem uma série de sistemas e processos magmáticos que estão acontecendo embaixo desse vulcão. A extrusão é um pedaço do sistema vulcânico. Eu tenho câmaras magmáticas, soleiras, diques, uma série de outras coisas que podem acontecer, tá? Então, esse aqui é o vulcão do Vila Rica. Então, quando a gente dá um zoom nesse sistema vulcânico, nós temos, poxa, o sistema caldeira. Dentro do sistema caldeira eu tenho faces que acontecem aqui dentro. Poxa, eu vou ter muita coisa brechada, eu vou ter muita coisa, muita bomba, né? Ou seja, fragmentos juvenis, fragmentos de magmas que ainda estavam quentes na hora da solidificação. Eu vou ter um pouco mais distal, se for o caso desse vulcão, faces efusivas, eu vou ter os famosos derrames e rios de lava. Se esse for um vulcanismo explosivo, eu vou ter. Essas fotos não são do Vila Rica, né? Mas essa aqui é. Eu vou ter essas rochas piroclásticas, e a gente dá um nomezinho para ela, tá? Que é o tufobrecha. Mas esquece o nome, pensa no processo. Então, eu tenho esses processos que formam esse tipo de depósito, eu tenho várias estruturas aqui que vão dizer para onde foi, da onde veio, qual a energia que eu tinha, se eu tinha mais energia, se eu tinha menos energia, se eu estava próximo da minha explosão, se eu estava distante da minha explosão foi grande, minha explosão foi pequena. Então, o estudo desse tipo de depósito piroclástico conta a história do meu vulcanismo, né? E por fim, eu tenho diques que atravessam, né? Aqui eu dou um exemplo, né? Ele estaria mais ou menos aqui. Eu tenho diques que atravessam esses vulcões, né? Como eu mostrei nessa figura anterior, posso ter algumas soleiras que depois de erodir isso aqui formam diques, são camadas mais resistentes à erosão, né? Aqui é uma fotomontagem da explosão do Santa Helena, né? Que eu adoro essa foto, porque eu quero que vocês pensem em processos, né? Então, poxa, quando eu estou pensando num processo magmático, e ao mesmo tempo eu estou associando isso a um processo que vai influenciar no meu sistema petrolífero, você imagina o grau de fragmentação dessa rocha. Aí você imagina como seria a porosidade dentro desses caras aqui, né? Dentro dessas rochas piroclásticas. Como é que seria? Eu posso ter uma porosidade quase nula, por quê? Porque eu tenho um soldamento muito grande, essa rocha estava quente pra caramba, 600 graus Celsius dentro dessa nuvem piroclástica, 400 graus Celsius. Então, às vezes, tinha muita coisa aqui que ainda estava muito quente, e aí quando deposita, pode soldar. Que é um exemplo lá dos Açores, tá? Foto cedida por um colega, Lucas Rossetti, professor de vulcanologia lá da UFMT. Ou eu posso ter uma coisa que praticamente não foi nada soldada. Isso aqui é uma foto do afloramento que eu fui, né, lá de Martim Vaz. Isso aqui é uma rocha piroclástica de origem nefelinítica. O que é nefelinítica? É uma rocha pretinha, assim, é uma rocha muito pouco evoluída. É uma rocha alcalina, muito, muito, muito básica. Beleza? Então, olha que interessante, ó. Esses processos vão me contar a história desse vulcanismo. Olha, eu tenho uma erosão aqui, eu tenho uma estratificação aqui, eu tenho um fine aqui, ou seja, os meus grãos maiores estão embaixo, os meus menores estão em cima, isso tudo conta história. Né? Então, quando a gente estuda vulcanologia, a gente tem que olhar para os processos, né? Então, entender o processo é muito mais importante do que entender, né, às vezes, o nome da rocha. Então, aqui outra imagem, né? Saindo um pouco do mundo das piroclásticas, indo um pouco do mundo dos derrames de lava, dos rios de lava. Isso aqui é uma foto do Leyland State, né? Ou seja, é uma lava lá do Havaí, é uma lava que correu, né? E comeu essas casas todas aqui, ó. Essa é uma foto bem famosa, né? Então, mas olha que interessante, ó, quando a gente pensa no processo vulcânico. Você acha que a fonte do vulcão estava aqui? Poxa,
naturalmente a gente já imagina que a fonte do vulcão estava aqui, né? Para o lado esquerdo, não para o lado direito. Isso já dá uma ideia. Opa, legal. Então tem uma certa energia, né, que está saindo, essa energia potencial que está saindo daqui e vindo para cá. Isso é muito interessante quando a gente pensa nos processos vulcânicos. Então, claro, se eu dou uma olhada nessa pontinha da lava, ela vai ter uma característica, no meio vai ter outra característica, tem um monte de nome para isso, pessoal, mas não se atentem aos nomes, se atentem aos processos. Então aqui eu posso ter um contato entre dois tipos de lava, né, ou seja, uma lava do tipo Arroy-Roy, que é um nome havaiano, e uma lava do tipo A, que também é um nome havaiano. Então, tem várias características, né, das lavas Aai e do Parroy. Mas eu vou pular essa foto e vou mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui é interessante. Então, aqui eu tenho diversos processos magmáticos acontecendo. De novo, nosso foco aqui é entender a influência da rocha magmática na indústria do petróleo. Então, o que eu estou vendo de interessante aqui? Opa, se eu tenho a formação dessa fragmentação, desse topo dessa minha lava A, o nome disso é AA, tá, gente? Desse tipo de derrame, tá? Desse estilo de derrame. É AA, mas é só um nome. Isso aqui tem uma série de conotações com relação a taxa de efusão, viscosidade, angulosidade do terreno e etc. Declividade do terreno, etc. Então, eu tenho um processo que forma esse tipo de lava. Eu tenho outro processo que forma esse outro tipo de lava, que a gente chama de lava em corda. Não parece uma corda amarrada? É por isso o nome, né? Lava em corda. E aqui eu tenho um processo bem legal. Ó. Percebam que quando essa lava ela sai, ó, ela expulsa, ela infla. Vocês conseguem ver que ela infla? Imagino que sim, né? Que vocês consigam ver que ela dá uma leve infladinha. Por que ela infla? Porque ela tem gás associado. E esse gás quer sair, ele não está feliz. Ele fala, porra, aqui dentro não dá, está muito quente. O gás com uma temperatura alta, ele quer sair de qualquer jeito, ele está muito agitado. E no momento em que ele sai, ele começa a abrir. Esse processo é o que forma nossas vesículas. E esse processo é fundamental para a gente entender alguns reservatórios vulcânicos. Tá? Então, vou falar um pouquinho também dos estilos eruptivos, vou passar mais rápido, eu acho que vocês já viram isso, mas a gente pode classificar o nosso vulcanismo, né, a explosão vulcânica, como sendo como diversos estilos, né? Então, o índice de dispersão, assim, no fundo eu tenho o meu vulcanismo explosivo e até onde ele vai? Até onde a minha nuvem vai? Até onde ele vai? Se ele vai pouquinho, a gente chama de havaiano, que é esse tipo de derrame aqui. Ah, caçamba, mas ele não vai pouquinho. Ele vai bastante, é quilômetros, tudo bem. Mas é a lava. Eu estou falando do índice de fragmentação. Ele fragmenta muito pouco. Muito, muito pouco. E mesmo assim, ainda assim é pouquinho, quando a gente compara com uma ultrapliniana. A estromboliana seria o Etna, né? Ou seja, eu tenho uma coluna de gás e de fragmentação que joga essas gotas de lava e a coluna também eruptiva para um índice de dispersão muito alto. E eu tenho uma ultrapliniana, né? Ou seja, esses são os vulcões super vulcões, né? Não super vulcões, porque super vulcão tem um nome, tem uma característica para eles, né? Mas são vulcões extremamente explosivos. Então, ou seja, o Pinatubo, por exemplo, ele jogou cinza vulcânica para todo o planeta Terra. A gente chama isso de erupções ultraplinianas. Os vulcões impronunciáveis da Islândia, que eu acho que só a Carla deve saber falar esses nomes, né? Ou outro vulcanólogo, eu, por exemplo, não sei. Mas esses vulcões impronunciáveis da Islândia, alguns deles são plinianos, né? Então, esse campo dos plinianos são os campos onde voa longe essa nuvem, né? E por fim, a gente tem a Surtseyana, que é a formação de ilhas oceânicas, tá bom? Em uma forma um pouco mais gráfica, a gente pode pensar que as ultraplinianas, elas podem chegar até 55 quilômetros de altura, vai até a estratosfera, enquanto que as havaianas, pouquinho, né? Menor que 2 quilômetros. Beleza? Outro elemento importante do sistema petrolífero são as rochas intrusivas. Isso aqui, ó, eu tô vendo por quê? Porque erodiu, porque soergueu, porque erodiu. E hoje eu tô vendo isso aqui. Mas isso aqui foi formado lá nas profundezas. Isso aqui foi formado com um soterramento bastante alto. Então aqui são soleiras e diques. Esse é um exemplo muito clássico de soleiras que estão intrudindo folhelhos. O que são folhelhos, cara? Folhelhos são rochas ricas em matéria orgânica, geralmente. São rochas ricas em matéria orgânica. A formação Vaca Muerta é formada por folhelhos riquíssimos em matéria orgânica. Só que ela é rasinha, ela é do Jurássico e ela nunca teve um soterramento muito grande ali na província de Neuquén, na Argentina. Ela sempre foi rasinha. Poxa, se ela era rasinha, ela não produz petróleo. Pô, é uma sacanagem, porque ela tem uma puta potencial de produção de petróleo, mas ela não chegou na temperatura de maturação suficiente. Mas aí, lá no Mioceno, 20 milhões de anos, 15 milhões de anos, eu tive a formação desse vulcanismo
e intrudir uma série de soleiras dentro da formação Vaca Muerta. Resultado, campo de Los Cavalos e campo do Rio Grande Valley na Argentina. Ou seja, essa intrusão foi fundamental para a formação de petróleo nessa província, né? O campo de Los Cavalos e o campo de e a província de Rio Grande Valley, tá? Todo geólogo ele faz um sketchzinho, né? Então esse sketch ele sintetiza um pouco do que eu falei, né? Então é uma forma, né, do geólogo olhar para um determinado processo, para um determinado afloramento, para uma determinada situação geológica e ajudar ele a pensar, né? Então esse é um sketch, um modelo ideal de entender o vulcanismo, né? Então, ou seja, eu tenho aqui minhas piroclásticas, eu tenho a formação dos meus lava-deltas e etc. Pessoal, processo. Muito mais importante que entender nome, é importante entender processo. Então, aqui tem um monte de nome. Peperitos, lava-deltas, enfim. Tenta entender, se vocês entenderem esse processo, já é de um ganho, assim, muito, muito, muito grande, tá? Então, quando a gente olhar um vulcão, a gente imagina que, eu estou vendo um vulcão aqui, mas eu tenho embaixo dele uma série de soleiras, uma série de fraturas, uma série de elementos geológicos, tanto estratigráficos, vulcanológicos e estruturais, que estão ajudando a formar esse vulcão. Isso é um iceberg. Então, embaixo disso aqui tem uma série de coisas que ajudou a formar esse cara, beleza? Então tá. Então, vamos lá. Agora, para o nosso último tópico, né, e caminhando, né, já para essa relação entre sistema petrolífero que a gente discutiu e rochas vulcânicas. Então, quais são as grandes influências? O que ela tem a ver, né, os vulcões com o estudo do petróleo? Calor. Primeiro, fonte mais óbvia, fonte de calor. Poxa, claramente isso aqui está quente, né? Qualquer pessoa que olha um vulcão fala, cara, eu não vou botar a mão aí. Esse cara deve estar a 1000 graus, né? 1000, 1200 graus, 1400 graus, depende do meu magma. Magmas carbonatíticos pode chegar a temperaturas de 1500 graus, né? Extrudindo, né? Nem estou falando de temperatura de câmara magmática, estou falando que extrude. É muito quente. Já magmas riolíticos, magmas mais ácidos, já chegam a uma temperatura menor. Mesmo assim, uma temperatura de 800 graus, 700, 800 graus. Então, é uma fonte de calor, beleza? Então, se esse vulcão, não o vulcão em si, porque eu estou vendo só a ponta do iceberg, mas se lá embaixo eu injeto calor na minha rocha geradora, eu posso gerar petróleo. Pressão. A minha rocha vulcânica geralmente é mais densa. Então, quando eu estou em cima de uma LIP, o que é LIP? Large Igneous Province, ou seja, um magmatismo muito, muito grande. Província Paranaitendeca, magmatismo Penatecau lá na província amazônica, né? Então, quando eu tenho um volume muito grande de rocha, eu posso aumentar a minha pressão, aumentar o meu gradiente geotérmico, favorecer a minha maturação térmica. Selo, rocha vulcânica, quando ela é muito durona, ela é um excelente selo, e a gente vai ver alguns exemplos. Porosidade, ao contrário de selo, ela pode ser muito, muito vesiculada, ela pode ser muito fraturada. Rocha vulcânica é naturalmente fraturada. Então, é interessante entender tanto ela como selo quanto como porosidade, tá? Relevo, ou seja, a minha rocha vulcânica, uma formação de um alto vulcânico pode ser propício para a formação de um ambiente carbonático e, posteriormente, esse ambiente carbonático pode vir a ser um reservatório de petróleo. Ora, a minha rocha vulcânica não tem nada a ver com o meu reservatório de petróleo, meu reservatório é carbonático, mas eu não teria um reservatório carbonático se eu não tivesse uma ilha sendo formada naquele local. Então, nesse ponto, a minha rocha vulcânica tem uma influência extremamente importante, muito mais no campo da estratigrafia do que necessariamente no campo do sistema petrolífero. Então, eu tenho que entender a estratigrafia. O que é estratigrafia, para quem não sabe? Estratigrafia é a relação do espaço e do tempo daquele meu determinado extrato, daquela minha camadinha. Então, se eu estou entendendo a minha vulcânica, se eu sei o tempo que ela ocorreu e eu sei o posicionamento dela no espaço, quem está em cima e quem está embaixo, eu consigo fazer uma estratigrafia dela. E isso me ajuda como geocientista de petróleo a pensar, opa, legal, se eu tenho um vulcão aqui, talvez eu possa procurar um vulcão em outro lugar com as mesmas características que pode formar o mesmo reservatório. Então isso é muito importante. Estrutural. Minha rocha vulcânica, quem estuda magmatismo, não tem como fugir da estrutural. Impossível, porque o meu sistema vulcânico está associado a sistema de falhas, sistemas compressivos, tanto compressivos quanto distensivos, tanto ambientes de rift quanto ambientes compressivos, não tem como fugir da estrutural. Então quem estuda magmatismo tem que estudar estrutural. E influencia também, né,
a entrada das minhas rochas ígneas, isso aqui é um lacólito, né? É só um nome. Pensa no processo, ó. Entrei magma e esse magma ele apertou, ele deformou, ele estruturou a minha camada de cima, mas ele não fez nada com a camada de baixo, por diferença de competência. Então, o nome disso aqui é lacólito, mas pensa nesse processo, né? Então, a minha rocha vulcânica, ela tem esse componente estrutural e, por fim, também tem um componente de engenharia. Perfurar uma rocha vulcânica, eu não vou entrar nesse mérito, eu tenho até uns slides ocultos se vocês quiserem, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas perfurar uma rocha vulcânica é diferente de perfurar uma rocha sedimentar, beleza? Então vamos falar um pouco de porosidade, já que o protagonista disso tudo é o poro, tá? Então, quando a gente olha para um derrame do tipo Pau-Roy-Roy, aquele que infla, lembra que vocês viram naquele vídeo que infla? Esse derrame do tipo Pau-Roy-Roy, ele é muito vesiculado. Se ele é muito vesiculado, eu tenho uma porosidade relativa alta aqui e uma porosidade relativa menor aqui. Esse cara tem mais cara de selo e esse cara tem mais cara de reservatório. Poxa, mas é uma camadinha só, né? Isso. Então a gente tem que pensar no macro, né? Não dá para pensar num pontinho só quando a gente pensa em indústria do petróleo. Lembra que a gente tem que estar falando de volume. A indústria do petróleo está pensando em volume, o volume é associado à empresa. Se for uma empresa pequena, vai estar buscando pequenos volumes e tudo bem, o valor agregado, né? E uma grande empresa geralmente procura depósitos de grande valor agregado. É importante entender esse cara. Porosidade e permeabilidade é um binômiozinho que a gente trabalha muito na indústria do petróleo, tá? Como eu falei, essa é uma foto que eu tirei lá do Vila Rica. Olha que interessante a vesiculação. Olha como esse cara é muito vesiculado. Beleza? E alguns campos, isso aqui são exemplos, são testemunhos lá Isso é um trabalho do John Millett, né? Lá da Groenlândia, onde ele mostra as permoporosidades em diferentes zonas vesiculadas. Eu posso ter permeabilidades muito pequenas, de 0,1 milidarcy, isso é uma unidade, tá? De permeabilidade. Assim como eu posso ter permeabilidades que são muito altas, né? 51.000 milidarcy ou 51 darcy, que até foge da escala do permeâmetro, né? Do medidor de permeabilidade. É como se não tivesse nada aqui, 50 darcy, tá bom? Mas 0,1 milidarcy é muito pouquinho, beleza? E quando a gente fala de perfilagem, eu nem vou entrar muito aqui, eu imagino que tem algumas pessoas que possam trabalhar, então eu queria dar alguns recados com relação à perfilagem. O primeiro deles é isso, né? A assinatura de impedância. O que é impedância? Impedância é a relação da densidade da rocha, ou seja, coesão da rocha, né? Com a velocidade da onda P. Então, esse é um papo mais para geólogo, beleza? Então, a relação da velocidade da onda P com a densidade, produto desses dois elementos, gera uma grandeza geofísica chamada impedância. Então, esse cara é interessante. Quando eu olho a variação da minha velocidade de onda P nas diferentes tipos de rochas vulcânicas, ele é gigantesco. O campo das sedimentares é bem mais restrito. Então, por isso que eu brinco, eu falo, a maior variação, né, símbolo de variação, dentre todas as rochas ígneas sedimentares, e, de certa forma, metamórficas, está nas rochas vulcânicas, porque eu posso ter uma rocha tão leve, mas tão leve, mas tão leve que ela boia. Pedra pome, ela boia. Assim como eu posso ter uma rocha tão densa, mas tão densa, que ela tem uma densidade extremamente alta, como um gabbro, por exemplo. Tenta quebrar um gabbro. Vocês, geólogos, quando voltarem para o campo aí pós-pandemia, tenta quebrar um gabbro com um martelinho normal. Não consegue, ela é muito, muito densa. Então, isso aqui é interessante para quem for trabalhar com perfilagem, tá? Me procura depois, para eu passo algumas referências e tal, quem quiser, né? Então aqui é Catherine Nelson, o trabalho que ela fez lá nas Ilhas Faroe, tá? Então, também, de novo, mais para geólogo que trabalha com perfilagem, que entende isso mais, né? Então aqui é um perfil de velocidade de onda P, e aqui ele faz umas relações entre faces mais maciças e faces mais fragmentadas. Vou passar mais rápido, eu só quis deixar esse slide aqui para quem quiser depois ver com as referências aqui. Depois a gente discute isso com mais calma no particular, tá? Outra coisa, e por fim, o último slide de perfilagem, que é o perfil de imagem, é um trabalho da Sofia Fornero, na Marine Geology, onde ela mostra as diferentes faces, né, ou seja, as características litológicas de cada rocha, num poço na Bacia de Santos, né? Então, esse cara é bem interessante, né? Ou seja, eu consigo tirar uma fotografia do meu poço.
tá? Uma fotografia. Então eu tenho uma certa proximidade com o afloramento, né? Então isso aqui é interessante para quem tiver interesse. Depois eu posso também passar as referências. Então, resumo da ópera até aqui. Então, primeira coisa extremamente importante, rochas ígneas, né? Resfriamento e fragmentação do magma. É a palavra-chave. Foco nas vulcânicas e subvulcânicas. Nas ígneas, a gente não vai olhar muito para as plutônicas. Tem reservatório nas plutônicas? Tem, White Tiger é um excelente exemplo de reservatório nas vulcânicas. Carmópolis também é um excelente exemplo, né? Então, tem vários exemplos, mas hoje a gente vai olhar mais para as vulcânicas e subvulcânicas. Ela tem ampla influência no sistema petrolífero. A gente viu, né? Geração de calor, né? Reservatório, porosidade, selo. A gente viu isso na teoria, né? Agora a gente vai ver na prática. Isso é uma frase que eu gosto muito, né? Quando eu troco ideia com a galera, quando eu estou dando uma aula, quando estou fazendo uma apresentação, eu nunca me preocupo muito com o nome, não decora nome, entenda o processo, foca no processo. E meio parecido com esse tópico 4, pense nas faces e na geometria. Entender rocha vulcânica. Pessoal, vamos lá. Um vulcão, poucos elementos na geologia são tão geométricos quanto um vulcão, né? Poucos elementos na geologia, né? Talvez um mound carbonático, alguma coisa muito específica, um rio é bem geométrico, mas um vulcão chama a atenção de todo mundo. Então é muito interessante quando a gente está estudando um vulcão, quando a gente pensa nas faces dele, ou seja, carinha da rocha, esquece o nome, olha para a cara da rocha e olha a geometria dele. E isso tem tudo a ver com o sistema petrolífero. Não dá tempo de mostrar tudo, mas a gente pode depois até trocar uma ideia, enfim, posteriormente, eu posso mostrar alguma coisa de sísmica. Porque, assim, uma coisa é olhar um floramento. Mas como é que eu olho, como é que eu enxergo o que está embaixo da terra? Não dá para cavar, né? Então, não dá para esperar aflorar, né? Tô brincando aqui, mas existe uma ferramenta que é talvez a ferramenta geofísica mais importante da indústria do petróleo, que é a sísmica. É como a gente consegue enxergar, a partir de ondas acústicas, o que está embaixo. Então, a partir de inversões e de modelagem, a gente consegue, opa, eu acho que essa assinatura sísmica, eu acho não, né? Pelos meus modelos, tal assinatura sísmica é um vulcão. Então, quando a gente entende a geometria, né, das rochas vulcânicas, digamos assim, de afloramento reais, isso ajuda muito a gente a interpretar as feições sísmicas. Como eu falei, né, não vou falar tanto, mas eu tenho a questão de perdas, prisões e aumento da ROP. Isso aqui é bem de engenharia mesmo, depois quem quiser eu troco uma ideia. Isso é muito importante para quem trabalha com perfil, né? A maior variação de impedância dentre todas as rochas. Então isso é muito importante, ou seja, a rocha vulcânica ela tem todo esse espectro, né? E por fim, os perfis de imagem são essenciais para definir as faces. Então isso aqui é mais para quem trabalha especificamente na indústria do petróleo, né? Aqui no caso de perfil, esses dois, e aqui no caso de geoengenharia, tá? Então, quando a gente fala de sistema petrolífero, eu estou falando desses elementos. Segundo Milani, que é um famoso geólogo brasileiro, trabalhou na Petrobras, então ele destrincha esse trabalho do Magun e outros elementos. Eu vou focar no trabalho do Milani, que é geração, migração, trapa, selo, reservatório, e tudo isso num time perfeito. Então, quando a gente fala de geração de petróleo por aumento da carga de soterramento, tem um exemplo na Bacia dos Solimões, ou seja, soleiras de diabase, ou seja, de basalto, tá? Mesma coisa. Diabase e basalto é a mesma coisa, é porque tem um nome diferente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, soleiras de basaltos, né, que a gente chama de diabase porque é uma soleira, que a gente chama de magmatismo penatecal, eu vou mostrar para vocês onde fica isso no tempo, acima da geradora. Eu tenho muito volume de magma, eu aumentei a minha pressão de soterramento, e eu favoreci a minha geração de petróleo, posto que a bacia sedimentar de Solimões e Amazonas são bacias rasas. Então não teve geração suficiente, não teve soterramento suficiente. Então essas intrusões, elas aumentaram a pressão e também incrementaram o calor na bacia. Vem o segundo, geração de petróleo por intrusões de rochas subvulcânicas nas geradoras, ou seja, não estou intrudindo em cima, eu estou intrudindo dentro da geradora. Formação mosquito sardinha lá na bacia do Parnaíba. Formação mosquito Penatecaua, formação sardinha Serra Geral. Vou mostrar isso no tempo, pessoal, não esquenta a cabeça, esquece nome. Isso aqui é interessante entender o tempo. Isso aqui eu vou detalhar mais lá na frente. Tá? Produção de rotas de migração, ou seja, é muito interessante, né? As minhas rochas ígneas estão muito ligadas à minha estrutural. Então, como ela está muito ligada à minha estrutural, ela pode abrir.
Então, fraturas que eventualmente estejam fechadas, a ígnea vai lá e abre elas, e aí pode formar rotas de migração. Isso aqui é um pouco mais difícil de ver, mas é bem importante no mundo, tá? Trapas e selos formados pelo emplacement de rochas ígneas. Isso aqui eu vou passar um pouco reto, porque eu vou mostrar o caso lá da bacia dos Gaviões, do Parque dos Gaviões, tá? Então aí, para a gente não falar duas vezes, eu vou falar um pouco mais na frente. E por fim, é o óbvio, né, que todo mundo pensa, poxa, se o meu vulcão ele é muito poroso, eu posso ter acumulação de hidrocarboneto nos meus vulcões? Posso. Campo de badejo, pampo, trilha, linguada, é um do lado do outro. Eu tenho um alto estrutural aqui, ou seja, esse meu basalto ele foi depositado lá atrás, lá em 133 milhões de anos, e lá bem depois soergueu. Eu tive um processo tectônico que soergueu isso e quebrou tudo. No que quebrou, eu tive a acumulação desse petróleo nesse alto aqui. O petróleo gerou mais ou menos aqui, nesses baixos, nesses e nesses baixos, e fez uma migração lateral e acumulação aqui. Por sorte, a nossa capeadora, essa nossa rocha de cima, era um folhelho selante. Opa, legal, né? Timing perfeito, reservatório perfeito, selo perfeito. Beleza? Então aqui um panorama mundial, também um slide mais a título de, não vamos destrinchar muito ele, mais para ficar aí na tela, quem quiser depois ver. Esse é um trabalho dessas autoras aqui lá no... Oh, meu Deus! No workshop não, me fugiu, mas é no seminário, no simpósio, que foi só de rochas vulcânicas como reservatório de petróleo na Nova Zelândia em 2017. Esse é um trabalho que veio de lá também, um trabalho do Planck, e esse trabalho é legal porque a gente vê aqui os potenciais, né? Ou seja, olha o tanto de potencial de rocha prospectivo, né, em bacias sedimentares, de rochas ígneas. Olha que interessante. Então, todas essas províncias ígneas aqui, que estão em amarelo, elas são prospectáveis em termos de rochas vulcânicas, né? Então, ou seja, não é tão exceção assim, né? De novo, para reservatório, ela é pequeno mesmo, são 4%. Desculpa, 4% aproximadamente, 4 a 6%. Mas não é só de reservatório que vive o mundo, né? Então a gente pode ter influência da minha rocha vulcânica em outros elementos do sistema petrolífero. Então, de novo, esse também é mais um sketch, eu não vou entrar muito no detalhe dele, ele é bem legal. Tá? Então aqui é um sketch geral de domínio Rift. No Brasil é basicamente o que a gente tem. Então a gente tem esse sistema Rift, aqui claro, é um sketch, né? Então é mostrar as diferentes influências da vulcânica no sistema petrolífero. Depois fica aqui na tela para depois quem quiser dar uma olhada. Trabalho do Planck também em 2017. O mesmo trabalho para sistemas compressivos. Né? Mesma coisa, né? Então, ou seja, é fratura induzida primária, enfim, são rochas sedimentares cujo basalto é selo, enfim. Então, isso aqui fica como mais dica para vocês para verem depois. Poxa, mas tem vulcanismo no Brasil? Essa é a pergunta que eu acho que a Carla deve ouvir direto, né? Tem vulcanismo no Brasil? Tem vulcanismo no Brasil. Depende. Tem vulcanismo no Brasil recente? Para o geólogo é bem recente, mas tem vulcanismo no Brasil bem recente. Holoceno? Não, Holoceno não, mas Quaternário tem, beleza? Então Quaternário a gente sabe que tem, Quaternário não, desculpa, Pleistoceno a gente sabe que tem, beleza? Então, o que eu quero dizer? A gente precisa olhar a carta estratigráfica. Isso aqui é um trabalho do Freire, de compilação, onde ele pegou todas as bacias sedimentares. Freire é um professor lá da UF, trabalhou na Petrobras, ele fez um trabalho interessantíssimo de compilação, né, no Congresso Brasileiro de Geologia de 2012. Né? Então, quando a gente trabalha com petróleo, fiz um parêntese, eu vou voltar para o pensamento. Quando a gente trabalha com petróleo, a gente não costuma trabalhar muito com arqueano, nem com pré-cambriano de um modo geral, tá? A gente não trabalha nem com proterozoico, nem com arqueano. Então, a gente acaba olhando mais para o fanerozoico, beleza? Então, quando a gente está no fanerozoico, se eu estou trabalhando com as minhas bacias interiores, eu olho para o paleozoico, beleza? Ou seja, eu estou falando ali do meu Triássico para baixo, Permiano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, todos esses mas eu fiz um recorte aqui para dar tempo também, eu fiz um recorte do Triássico para frente, ou seja, do Mesozoico até o Cenozoico, tá bom? Que é onde estão as nossas bacias offshore. Beleza? Então, quando a gente olha para para essa carta magmática com essa carta estratigráfica com esse recorte, a gente vê esses grandes eventos magmáticos. Tem mais? Tem mais, lá embaixo tem mais.
Mais para baixo aqui tem mais da carta, né? Mas eu estou fazendo um recorte aqui no Triássico. Então o limite Triássico-Jurássico é marcado no Brasil pelo magmatismo penatecal. Lembra que eu falei que ia colocar vocês no espaço e no tempo? Então eu estou falando de 200 milhões de anos. Esse é o magmatismo penatecal. 200 milhões de anos. Ele ocorre no Amazonas, ele ocorre no Pará, ele ocorre no Maranhão, beleza? Agora falando em termos de bacia, Solimões, Amazonas, Parnaíba. Esse é o magmatismo que acontece há 200 milhões de anos lá no norte do Brasil, beleza? O magmatismo Serra Geral, ele acontece mais nas bacias do Espírito Santo até a bacia de Pelotas, passando pela bacia do Paraná. O magmatismo santoniano-campaniano, vocês podem ver, vou até tirar o coisa, ele é bem pequenininho, mas ele é muito importante para o estudo das bacias de Campos e Santos, que são as maiores províncias hoje de petróleo pré-sal e as bacias de Macaé, né, as bacias de Campos, tá bom? E o magmatismo paleoceno e eoceno é muito importante, né? Eu não falei a idade, né? Eu vou falar rapidinho. Serra Geral é 133 milhões de anos, mais ou menos. O magmatismo santoniano-campaniano é 80 e poucos milhões, 80 a 90 milhões de anos. O paleoceno e eoceno, ele é bem amplo, né? Mas o magmatismo Abrolhos começou ali em 50 e poucos milhões de anos. E tem o magmatismo Macau, lá na bacia de Potiguar, beleza? Esse cara é interessante porque ele tem um desdobramento para o Oceano Atlântico, que a gente chama de cadeia Vitória Trindade, e também o alinhamento Atol das Rocas, Fernando de Noronha. Então, esse aqui seria um exemplo de magmatismo bem jovem das bacias brasileiras. Um exemplo, né, de magmatismo bem jovem das bacias brasileiras, beleza? Então, o magmatismo de Martim Vaz, que é o que eu tenho datação, é de mais ou menos aí a idade mais nova dele é 170, mais ou menos, 1000 anos, tá bom? É bem recente. Então, eu vou falar aqui os casos, né? Acho que eu estou com o tempo um pouco apertado, mas eu vou passar rapidinho, né? O caso do Parque dos Gaviões, aqui na bacia do Parnaíba, então, localizando na estratigrafia, né? A gente vai olhar para a formação mosquito e para a formação sardinha. Lembra que eu falei? Penatecaua, Juro Triássico e Sardinha, 130 milhões de anos mais ou menos. Cretáceo, beleza? Então, aqui são os... Esse aqui é um trabalho do... Eu referenciei aqui no começo, tá? É um trabalho do Miranda e um trabalho da Porto. Então, aqui são algumas figuras que eu tirei do trabalho do Miranda, né? Então aqui, bom, aqui está a localização, né? Brasil, bacia do Parnaíba, aqui está o Parque dos Gaviões. E o Parque dos Gaviões ele é interessante, que é uma seção sísmica, né? Como eu falei, essa é a nossa principal ferramenta de visualização. E aqui uma seção sísmica interpretada, onde o vermelhinho são as soleiras. E olha que interessante, aqui é o geradora, formação Pimenteiras, rasinha. Isso aqui está em tempo, tá? Mas ela é bem rasinha aqui, bem rasinha. Soterramento muito baixo, não deu tempo. Olha o tanto de intrusão que aconteceu dentro da formação Pimenteiras e você tem a migração a partir dessas falhas e o trapeamento nessas estruturas aqui. Então aqui eu tenho um depósito de gás, aqui eu tenho um depósito de gás, mas aqui eu não tenho. Por quê? Porque eu provavelmente tive um fraturamento muito intenso nesse topo e esse gás saiu. Então, as descobertas... Por que gás? Porque eu entrei com uma temperatura muito alta. Então, provavelmente, passou da janela de óleo. Porque eu tenho matéria orgânica, janela de óleo, janela de gás. Beleza? E aqui também é uma figura para... Também vou passar um pouco mais rápido para dar tempo. Então, aqui a nossa... É um análogo, tá bom? Então, agora falando um pouco de acumulação, reservatório, caso do Pão de Açúcar, o trabalho do De Luca, da Repsol. Então aqui, Bacia de Campos, né? Aqui está mais ou menos a localização. Aqui, desculpa, BMC33, aqui é a COB, né? Esse aqui são as acumulações do CIAT, GAV Pão de Açúcar, ele vai dar um zoom no poço Pão de Açúcar. Então aqui tem uma seção sísmica, né? Furou essa muralha de sal aqui e pegou esses carbonatos que estão aqui embaixo, ó. Seção carbonática que ele chama de A e seção carbonática que ele chama de B. E aqui é o poço projetado do Pão de Açúcar que pegou essas faces vulcânicas, né? E essas faces vulcânicas têm acumulação de hidrocarboneto, ok? Então quando a gente olha no perfil de imagem esse tipo de faces, a gente imagina que são faces do tipo pilolava, que são os ofiolitos de Omana. Tá bem bonito, que são pilolavas aqui que foram soerguidas, né, e virou afloramento. Isso aqui é solo oceânico. Enquanto que essa face mais fragmentada, a gente imagina esses depósitos mais do tipo vulcanoclástica, né, piroclástica no caso. E aqui um exemplo de uma lâmina do trabalho do De Luca, né, uma lâmina onde tem uma vesiculação muito grande e, claro, tudo depois alterado. Então, processo de alteração muito intenso quando a gente trabalha com vulcânica na indústria do petróleo. E aqui um análogo moderno desse tipo de ocorrência vesiculada. O caso do Mar do Norte é um caso interessante, porque é um caso onde eu tenho vulcânicas, mas ela não é reservatório, ela é selo. Legal? Então eu tenho aqui minha seção sísmica, né? Eu vou passar um pouco mais rápido dessa seção regional, mas eu tenho aqui
esse magmatismo gigantesco, que é o magmatismo terciário, né, que está aqui, né, que é uma seção interpretada. E olha que legal, esses basaltos eles estão intertrapeados com esses sistemas fluviais. Então, para quem tiver curiosidade, dá uma olhada naquele vídeo lá desse último vulcanismo que está acontecendo, né, lá na Islândia. Tenta ver o início dele, né? Você vai ver intercalação de regime aluvial, né? Ou seja, um regime de deposição gravitacional, de depósitos silicicláticos, com regime de lava. Então, essa intercalação de vulcânicas com fluviais e depois vulcânicas, fluviais e vulcânicas, pode ter uma acumulação, e que é uma descoberta chamada de descoberta de Rosebank. Tá? Lá no Mar do Norte, beleza? Então aqui não é em Rosebank, né, é um trabalho do Larsen, mas aqui é um trabalho interessante que mostra uma seção esquemática, né, isso que o geólogo tem que fazer, né, ir no afloramento e desenhar bonitinho como o Larsen desenhou. Ó. Então aqui você consegue enxergar bem os processos, né? Esse tipo de coisa é interessante também, tá? A relação aqui entre o magmatismo, ou seja, a lava quando entrou, isso aqui é um invasive, né, lava flow, né, dentro desse sedimento aqui dessa areia. Tá bom? Então aqui são os dados, né, de petróleo, né, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas aqui é uma figura que eu adoro, né, ou seja, que ela conta uma história, né, eu acho que é isso que eu como um cara também da estratigrafia, eu tendo da vulcanologia, eu gosto desses esquemas, né? Então eu tinha um sistema fluvial, depois eu tive um sistema vulcânico que é o interbed, né, ou seja, ele fica junto, é concomitante a esse sistema fluvial, o fluvial não para, né, a força mais forte da natureza é a erosão, né? Então, ou seja, o regime fluvial não vai esperar o vulcanismo parar. Só que o vulcanismo pode desviar esse rio. Então, quando a gente, ou seja, o rio continua. E quando você faz um poço, aqui nesse caso, nesse tempo, né, que é um tempo, né? Então, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Nesse tempo 4, o regime vulcânico dominou e o rio deve estar em outro lado aqui. Mas quando você fura um poço, né, você faz essas correlações, né, entre o vulcânica e os meus sedimentos intertrapeados. Isso aqui é outra forma de ver, tá? Então a mensagem final, né, ou seja, eu posso ter petróleo, né, em rochas basálticas porosas, beleza? E eu posso ter também, pode não só ter acumulações, como eu também posso influenciar na geração, na migração e também na estratigrafia. Lembra que eu falei dos atóis, da formação de relevo? É importante eu entender as rochas vulcânicas. Talvez até aquele slide eu repita ele no final, seria mais até interessante. Como eu falei, né, no mundo, né, a produção maior é de rochas sedimentares, né, 94%, 6% outras rochas, dentro desses 6% a maioria é vulcânica ou pouquíssimas metamórficas, enquanto que no Japão, por exemplo, a companhia de exploração de petróleo do Japão, 56% da produção deles é em vulcânica. Então, existe mercado, né, um mercado não só para entender as vulcânicas como elementos do sistema petrolífero, como também, às vezes, a vulcânica como protagonista em determinadas áreas. É claro que o Japão não é um exportador de petróleo, ele é um importador, mas ele tem alguma produção de petróleo para consumo interno. Então, aqui eu deixo duas dicas, né, um livro que é magnífico, né, 600 graus Celsius, é muito bom esse livro, é um depoimento de um vulcanólogo, né, que sobreviveu à explosão do vulcão Galeras, e é bem na Colômbia, né? E é bem interessante, né? Porque esse vulcão, quando você vê as explosões dele, ele é muito pouquinho, né? Mas você imagina você lá dentro, né? Então você vê uma nuvem bem pequenininha de explosão, nem foi tão grande essa explosão, mas o cara lá dentro, você imagina o inferno que é, né? Então é bem interessante. E a série, né, na locadora vermelha, que é o Katla, né, que é uma série que tem como pano de fundo uma erupção gigantesca do vulcão Katla, e tem vários elementos de geologia, né, ou seja, eles falam de fiame, de pumice, isso é coisa que eu não falei aqui, mas é bem interessante, beleza? É uma série da Netflix. Então tá aí meu contato, eu sou ruim, quem me conhece sabe que eu sou ruim de responder e-mail, então, manda e-mail para mim, tenham paciência, que às vezes eu demoro para responder. Me acha no Instagram, põe lá Leandro Caçamba, deve me achar. Eu também não sou dos melhores respondedores de Instagram, também não. Acho que é o Felipe que está aí, sabe disso. Mas entre em contato comigo, pode ser até via Carla também, via o grupo aí da UFPE que repassa para mim. Tá bom? Agradeço aí. Leandro, Opa, valeu, Ana. Pode. muito obrigada, a palestra é incrível. Obrigada mesmo.